Olá, sejam bem-vindos ao programa Literatura Local, que é uma parceria entre a Academia Passo Fundo de Letras e a TV Câmara. Hoje nós temos livros a mão cheias, muitos livros, e eu trouxe duas personalidades da literatura, da sociedade local, duas pessoas muito conhecidas e que são pessoas marcantes no quesito literatura, que estão lançando muitos livros. Há 2 semanas, Agostinho Boot, olá, esteve aqui e lançou, porque ele estava lançando uma trilogia. E nós discutimos essa trilogia, especialmente um livro, né, Agostinho? Hoje nós temos o doutor Jorge Alberto Salton, que está lançando também uma trilogia. Olha que beleza. Olá, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada por terem aceitado o convite. O que nós contamos sobre esses livros? Bom, esses livros têm uma importância muito grande, principalmente porque o Jorge Salton, o escritor Jorge Salton, ele trabalhou com 10 escolas do município de Passo Fundo, tanto particulares, municipais e estaduais, né? Ofereceu graciosamente essas obras, né, muito importantes para os alunos, tanto aquelas obras que tratam sobre vacinas, sobre o bullying, né? Uhum. E realmente teve um efeito muito interessante, principalmente nas respostas que os alunos deram. E nós estamos, então, nesse concurso que eu falava, né? Usando as obras dele. Foram usadas as obras, tanto assim que os alunos já corresponderam. E já escreveram sobre. Já escreveram sobre. Eu tenho 2 pequenos textos aí, já mostrando os efeitos dessa obra. Mas o que eu gostaria de ouvir, né, do Salton, é justamente sobre 2 obras que trabalham a questão de vacinas, né? Tanto o livro sobre Pássaros do Amanhecer, como esse livro aqui, Meia Tarde na Lagoa, né? Então, nós gostaríamos que eles fizessem referência, em primeiro lugar, essas 2 obras que são muito atraentes, né? Muito criativas, por sinal, né? E com base até na realidade, né? Sim. Todas elas com base na realidade. São romances que eu conheço a sua obra, sei da delicadeza e da fluidez com que esses romances são escritos, né? Então eu imagino que assuntos tão sérios como as vacinas, dentro de um romance, fazem com as pessoas. Conta mais. Eu tive a seguinte intenção dentro de mim, né? De escrever literatura, escrever ficção, mas com temas que atraíssem todas as idades, mas com foco principal no final da adolescência e adulto jovem, né? Até porque o senhor é um psiquiatra, não é? Então é um especialista no assunto. E aí eu pensei assim, quais os temas que teriam que perpassar um livro de ficção para atrair essa camada da população, né? Eu pensei que eram temas deles, assim. Então esse primeiro livro, A Noite das Tartarugas, primeiro livro da trilogia, o personagem principal tem 20 anos e ele está naquela luta para entrar na vida adulta, para achar um espaço para ele no mundo social, né? Claro que eu coloquei no livro aventura também, não só conteúdo, né? Para o livro ser mais atraente. O segundo livro, Passos do Amanhecer, eu coloquei como tema o personagem está envolvido na aplicação por coação de uma vacina contra as drogas. E, aliás, essa vacina está sendo testada em humanos, é uma grande esperança nossa. Até depois posso conversar mais sobre ela, né? Para chamar atenção, para provocar discussão na sala de aula, entre os jovens, do problema das drogas, que é uma coisa tão séria a ponto de estar se fazendo uma vacina para isso, assim como as vacinas foram feitas para outras doenças, né?
E o terceiro livro, o meu personagem, então, ele no primeiro livro tem 20 anos, no segundo tem 30, no terceiro, Meia Tarde na Lagoa, ele tem 40 anos. Aí Meia tarde se refere à meia-idade, é isso? Podemos fazer essa analogia. Ah, então. Exatamente. E aí ele está envolvido numa outra vacina. Essa vacina não existe, essa é uma ficção, né? Que seria uma vacina que inibiria a fertilidade em homens e mulheres por 5 anos. Partiu da seguinte constatação minha, né? Uma pessoa, para adotar uma criança, ele passa por uma série de avaliações, e é correto isso. Avaliam a saúde física, mental, o trabalho dele, a moradia dele. Passando na avaliação, ele pode adotar uma criança. Porque ele vai ter condições... E leva anos. Leva anos. Ele vai ter condições daí de criar essa criança bem. Mas já pai e mãe biológico não tem avaliação nenhuma. Eu até brinco, eu tenho um conhecido meu que mora no Paraná, que ele tem 7 filhos com 7 mulheres, né? Então eu bolei esse problema. O personagem está participando de um grupo que quer introduzir à força essa vacina, e a pessoa só poderia não ser revacinada se ela passasse num teste. Então, em síntese, os 3 temas que envolvem o adolescente e o adulto jovem, que é a passagem para a vida adulta, para a adultez, né? Com todos os conflitos que isso traz, né? O segundo é o problema das drogas, e o terceiro é o problema da gravidez indesejada, da gravidez na adolescência, né? Que é um problema grave que está aí. E assim, a partir desse tema, facilita até os professores para introduzirem, né, esses É, assuntos, né? Exatamente. Mas que interessante. E isso está sendo trabalhado nas escolas. E como que a meninada responde a isso? Pois olha, aí... Porque eles têm uma capacidade enorme, não sim, é? Eu tenho dado palestras nas escolas, né, e a participação dos alunos, ela é muito interessante, pelo seguinte: eu noto que eles são muito desembaraçados hoje, eles falam com muita facilidade. Na minha juventude nós éramos muito tímidos, né? A gente tinha medo de falar, né? Não, eles falam, eles se expõem, eles participam bastante. E vários que tiveram a oportunidade de ler o livro me procuram, falam comigo, mostraram interesse, de tal forma que eu já bolei assim: vai ter um 4º livro, vai virar uma quadrilogia, não é? Só que esse 4º livro não será escrito por mim. Será assim: como é que o personagem vai continuar a vida dele? Aí, vários leitores que gostaram do livro e que querem começar a escrever, ou que já escrevem, vão escrever a sua versão de como é que seguiria o personagem, na forma daí de contos, né? Olha, que então está projetado para o ano que vem a gente lançar o 4º livro, que seria um livro assim com 20 contos, né? 20 escritores, muito desses jovens que leram o livro, dando a sua versão de como é que deve ter seguido a vida do personagem, né? Aí está concluído a quadrilogia. Tanto assim que, veja só, né? Um aluno se interessou muito, principalmente a questão do bullying. Sim. Essa exclusão que ocorre. Então, um aluno... Que ocorre no primeiro livro, né? Que ocorre no primeiro livro, né? E o interessante, Sueli, que o nome do personagem central se chama Christophe, quer dizer, aquele que carrega Cristo, né? É muito interessante essa pessoa. Bom, mas falando de como uma aluna escreveu sobre o bullying, sobre esse sentimento de estar sendo excluído. Ela escreve assim: num dia qualquer, era aula de matemática, a minha aula preferida, do nada sentou um menino ao meu lado. O nome dele era Luan. Pensei que tinha sentado com a pessoa errada e perguntei: você quer alguma coisa? E ele falou: eu estou precisando de ajuda, eu não estou entendendo bem a matéria. Fiquei pensando, será que ele vai querer ser o meu amigo? Aceitei em ajudá-lo.
Fiquei tão feliz de ter feito meu primeiro amigo. Ajudei ele o trimestre inteiro e cheguei à escola, fui ao banheiro. Não devia ter tomado tanto refrigerante ontem, quando eu estava prestes a sair, e eu vi o Luan, o meu amigo, falando com os amigos dele, Paulo e Carlos. Me aproximei discretamente e outros amigos falaram: como você é tão bom em matemática? Eu fiquei contente, finalmente eu seria valorizada nessa escola. Ele respondeu: eu colo daquela menina estranha e fechada. A queixa da menina justamente se referindo à questão do bullying, do afastamento, né, das pessoas nas escolas. E isso realmente atingiu muito os alunos, né, que escreveram, né? Como Olha superar só, o isso bullying, não é... né? Como superar Sim, isso. sim. Olha só quanto a literatura tem a dar, né, para as Sim. pessoas. Meus parabéns, hein? Muito bom. Completando, Diga mais um. Completando, um outro aluno escreveu: ó, esse tal preconceito, que hoje choro de dor, pela tua falta de respeito por causa de minha religião. Ó, esse tal preconceito, que hoje choro de dor, pela tua falta de respeito por causa da minha opção sexual. Ó, esse tal preconceito, que hoje choro de dor, pela tua falta de respeito, porque moro na minha favela. Né? Então, interessante. Muito bonito, né? Assim, eu acho que essa presença do Dr. Salton nas escolas causou, assim, uma resposta muito certa, uma reflexão, um amadurecimento em vários temas. Eu estou falando principalmente do primeiro livro, né, que é A Noite das Tartarugas, que trabalha o bullying. É claro, os outros também eles abordam, mas me comoveu isso aqui, Também principalmente. Mas para trabalhar em tantas escolas, como que funciona o livro? Da onde o livro vem? Há doações? A prefeitura compra? Como é que funciona? Bom, eu tenho a experiência, né? O Bordim foi o autor homenageado outra vez, o psiquiatra Bordim. Eu tinha falecido e a esposa dele tinha inúmeros livros e ela doou gentilmente os livros. Agora nós tivemos a sorte e o benefício, principalmente do Dr. Salton, que espontaneamente doou os livros. E não eram poucos, aproximadamente, mais de 400 livros foram doados para as escolas para poder... Se fosse realmente o patrocínio, eu não sei como é que seria se não fossem os autores, Sim. né? Porque agora até as leis mudaram no município, não é? Tem que fazer uma licitação. Agora parece que as coisas mudaram com relação a isso. Mas que bom que pessoas que podem fazer isso, né? Que tem essa disponibilidade e essa generosidade de doar tantos livros. Quantos livros foram doados? Foram doados, eu acho que o Agostinho falou mais ou menos, em torno de 400, 500 livros, porque são vários livros, né? Sim, são esses 3, mais 2, Deixa eu ver. mais esse livro que nós já conversamos aqui, Sueli, né? Convivendo com pessoas Isso. difíceis. E mais o livro primeiro, que era do Maniqueísmo em Nossas Vidas, né? Então, se eu somar todos, vai dar em torno de 400, 500 livros. 500 Esses dois livros, Convivendo com Pessoas Difíceis e o Maniqueísmo em Nossas Vidas, as crianças se interessam por esses assuntos? Se interessam. A gente tenta colocar de uma maneira mais simplificada, né? Dependendo da idade da criança. Mas eu trabalhei com crianças, vamos dizer, de 15 anos para cima, né? Não pego os menores, né? E eles, nessa idade, eles já se interessam bastante por esse tema, dependendo de como a gente aborda, né? Eu tenho feito assim, eu também fui aprendendo ao longo dos encontros como é que era a melhor maneira de me comunicar. Então eu tenho agora trazido assim 2 pequenos casos que eu digo assim, ó, a partir dessa situação nós vamos construir aqui o andamento do nosso personagem.
Então eu coloco uma situação lá e as opções que o personagem tem e eu passo para eles, um acha melhor ir por esse lado, outro por aquele lado, e aí no meio disso eu vou explicando a presença ou a ausência da empatia no personagem que nós estamos criando, né? A presença ou não do pensamento maniqueísta nesse personagem. Então acabamos reunindo, né, todos os livros na mesma temática. Que bom. Né? Temos que interromper porque o primeiro bloco já terminou, viu como é rápido, e a gente volta daqui a pouco com os nossos convidados. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Olá, estamos de volta então com os nossos convidados Agostinho Bode e Jorge Alberto Salton, dando ênfase a essa trilogia que está acabando de sair do forno, não é? São livros lindos, eles têm muitas fotos, eles têm ilustrações. Conta um pouco sobre isso. A ilustração dos dois primeiros, ela foi feita pelo Isaías Klein, né? O Isaías é uma pessoa que tem um talento raro. Ele, por exemplo, veja essa capa aqui, né? Ele faz isso com uma caneta Bic. Não diga. O primeiro ele não fez... é fotografia? Não, é fotografia. O primeiro ele fez com uma caneta Bic azul. E para o segundo livro ele mudou, ele fez com uma caneta Bic preta. Né? E as gravuras internas também. São gravuras impressionantes. De onde ele é? Ele mora aqui em Passo Fundo, ele é administrador, trabalha na BS Bios, né? E tem essa atividade como um hobby que está se tornando até uma segunda profissão para ele. Ele já esteve lá na Rede Globo, em Rede Nacional, né? E ele coloca as gravuras em galerias lá no Rio, já, não é? A Casa Branca? Então Olha é impressionante, essa. né? Impressionante, né? A gente Impressionante. fica impressionante, né? E, infelizmente, então, ele está participando comigo nas obras, né? E o terceiro livro são... um dos personagens se torna observador de pássaros. Aí, o Paulo Fernando Bertagnoli, que é um pesquisador da Embrapa, ele é um dos maiores observadores de pássaros do Brasil. Há muitos anos ele se dedica a isso. Ele tem mais de 1.200 espécies diferentes fotografadas, né? Ele é o maior do Rio Grande do Sul e um dos maiores do Brasil. E aí ele me cedeu as fotos, né? Veja essa foto da capa, é impressionante, né? E internamente também tem uma série de outras fotos dele aqui. Lindas as são fotos. lindíssimas. Olha as só, fotos, lindíssimas né? mesmo. As fotos dele, né? Muitas corujas, né? Então, enriqueceu muito a obra, a colaboração do Isaías e a colaboração do Paulo Bertagnoli. Aliás, a obra toda é lindíssima. Ela tem o selo da... O primeiro livro, ele foi feito lá no IFIB, na Saluz, né? Sim. E os outros dois com a Fisales do Pablo Moreno, né? Aliás, que é o patrono da Feira do Livro esse ano, né? O Pablo Moreno. E bem merecido. Bem merecido. Sim. Ele tem um trabalho impressionante nessa área aí, né? Mas eu fiquei muito interessada nisso que foi falado aqui, de vacina contra as drogas. O que existe de concreto? O que o livro diz? Ou então, como eu falei, uma maneira de chamar atenção para o problema das drogas, né, foi colocar o personagem como participando de um grupo que quer implementar essa vacina por coação legal, né? Imagina as reações contrárias, né? Sim. Na verdade, é um tema que se discute na medicina hoje, na bioética. Eu sou professor de bioética na UPF e na IMED, né? A gente já está começando a discutir esse tema. Quando essa vacina chegar, nós poderemos obrigar
uma mulher que engravida e que usa droga a ser vacinada, o Estado poderá obrigar, os pais poderão obrigar os adolescentes a se vacinarem preventivamente, né? E também importa esse tema porque tem havido uma campanha contra as vacinas, né? Isso está fazendo voltar uma série de doenças, né? Sim, sim, sim. E até é interessante que a primeira vacina, ela foi feita no final, lá por 1796, por aí, que foi a vacina contra a varíola. Até, que era um flagelo. Era um flagelo. E é interessante que um médico inglês, ele se chamava Eduardo Jenner, ele atendia muitas pessoas com varíola e morriam, e ele notou que pessoas que ordenhavam as vacas tinham uma forma muito atenuada da doença e não morriam. Morriam outros, mas quem ordenhava a vaca não morria. E aí ele teve a ideia de que esse vírus que atingia os que ordenhavam as vacas era uma forma atenuada da varíola que matava. E ele começou a pegar o pus dessas pessoas e inocular nas demais pessoas. E quem recebia isso acabava resistindo à doença e não morria. Então aí desenvolveu a ideia da vacina, o que depois foi se entender melhor, que as vacas elas eram atingidas por determinado vírus, semelhante ao da varíola, mas um vírus mais leve, não tão agressivo, né? E por isso que se chama vacina. Vacina vem do latim, de vaca. Olha, vacina. Que coisa! Mas agora então nós estamos na seguinte fase. Todas as substâncias que agem no cérebro, elas têm moléculas pequenas, porque nos vasos do cérebro, nos capilares, são os vasinhos pequenos, existe um bloqueio para a passagem de moléculas grandes. Então, isso é só no cérebro que tem isso. Então, essas moléculas, elas saem do sangue em toda parte do organismo, mas não conseguem sair do sangue e entrar no cérebro, porque elas não passam essa barreira, só se elas forem pequenininhas. Então, todas as drogas, elas são pequenas. A cocaína e o crack, que são as vacinas que estão mais avançadas, elas são moléculas pequenas. O que eles bolaram? Eles bolaram assim, ó, eles conseguiram fazer uma molécula artificialmente muito semelhante à cocaína e acoplar essa molécula a um vírus da gripe. Esse vírus da gripe entra e o organismo já faz um anticorpo. Então, com isso que eles bolaram, essa molécula, ela parece um vírus e ela é muito parecida com a cocaína. Então, quando entra a molécula de cocaína, já vem o anticorpo, engloba e a molécula fica grande e ela não consegue passar a barreira hematocefálica e não entra no cérebro. Então, a pessoa pode usar um monte de cocaína e não vai ter efeito nenhum, né? Porque não vai entrar no cérebro. E aí não vai ter sentido usar droga. A ideia é que quando esse modelo tiver não faz nada e a pessoa não vai ter vontade também. Porque aí não vai adiantar. Ela vai usar e não vai ter efeito. Ela, né? Porque não entra no cérebro. Não é? Não entra no cérebro, né? No momento, essa vacina ela está durando em torno de 6 semanas a sua eficácia, né? O que é pouco. Mas dando certo, e nós estamos muito esperançosos, né? Logo se terá vacinas com uma durabilidade bem maior, né? E então será mais uma arma para lidar com o problema das drogas, né? A pessoa vacinada não adiantará usar a droga porque não vai ter efeito, né? O interessante do livro, né, é a luta. E os que vendem droga vão achar interessante isso, o meu personagem passa situações muito complicadas. O lado pitoresco ou dramático, vamos dizer, da obra. Né? Passa situações terríveis por causa disso. Né? Aliás, muitos pesquisadores não se manifestam muito em relação a essas pesquisas, talvez já por um certo receio até.
porque é uma potência mundial, não é? Uma Imensa, potência. Existem envolvimentos que a gente nem imagina, né? Envolvimentos de gente muito importante, não é? Então, tem toda a razão de ficar com medo. Mas que interessante, hein? E até que mês nós vamos ter o resultado da leitura das crianças dessa obra maravilhosa? Já temos o livro, já está pronto o livro. Nós estamos organizando para ser lançado ali em mês de outubro, né? Nós vamos lançar o livro, né? Até já solicitei para o Dr. Jorge, né, que ele escreva a introdução dessa obra, né? Eu posso lhe mandar então por e-mail. Agora, eu também acho interessante duas obras, né, que bem antes, porque não são, essa trilogia não é a obra completa, né? Tem claro muitas que não, isso aqui obras. uma já é mais conhecida, né? A Noite das Tartarugas. Isso, já foi lançada. E essas duas são inéditas. Elas serão lançadas, elas já estão com os alunos, mas elas serão lançadas oficialmente essa semana, essa né? semana, no dia 14, na Livraria Delta do Shopping Passo Fundo, das 18h30 às 21h30. Né? Vai ser o lançamento oficial, né? Mas o livro já está aí, já está circulando. Já está aí circulando, que bom. Mas as obras anteriores dele me comovem muito, entende? Uma é do Milan Mirage, né? Que narra a história da Revolução Federalista, né? Porque Passo Fundo é pouco visto o tamanho, entende, das mortes e das lutas ocorridas aqui em Passo Fundo. Até o seu bisavô foi ferido, né, nessa luta. Mas outra obra que eu gostaria de ressaltar, né, que eu acho assim, é a Árvore do Sussurro. Mas não só por causa da obra escrita, mas passada para um filme, um cinema, né? Eu acho assim muito porque o Dr. Salton é um cineasta também, né? A gente essa obra, de tão linda, eu acho, com linda. Personagens de Passo Fundo, os artistas são Passo Fundo, com uma naturalidade que impressiona. Eu acho que devíamos fazer um momento especial para... Ambientado fora daqui? Ambientado fora daqui a história? Não, no filme? Este livro gerou um filme chamado Meu Lugar para Anne. Né? Sim, que eu assisti. Ele é ambientado aqui em Passo Fundo, daí, né? Todo ele. Como foi o livro? O livro, na verdade, surgiu o seguinte. Eu saía do meu consultório, na época era ali na rua 15 de Novembro, e ia até a faculdade, na frente do São Vicente, dar aulas, né? E eu passava pela Praça Tamandaré e eu via aqueles familiares das pessoas que estavam hospitalizadas no São Vicente. Eles ficam muito ali pela praça, né? Alguns até eu já conhecia, parava para conversar. E a partir disso é que me surgiu a ideia de fazer um livro sobre a vivência desses familiares, né? E especialmente a partir de uma pessoa que até eu conversei com ela, se ela aceitava que me inspirasse a história, ela aceitou, né? E a partir daí, então, é que eu escrevi esse livro, né? Depois, mais adiante, foi roteirizado e virou esse filme. Sim. Muito significativo. Eu até acho que a prefeitura poderia patrocinar o lançamento maior, né, pela beleza que ele contém. Quer dizer, os personagens, eu quando assisti, eu fiquei comovido tanto pela beleza da obra, quanto pelos personagens daqui de Passo Fundo, trabalhando de uma forma tão natural, tão vivencial. O cinegrafista, o irmão do Cristiano, como é o nome dele? Eles participaram do GOB, né? O GOB, isso mesmo. E o Teston, eles participaram, e a Fabiana, eles participaram de um outro filme, que também se chama Ambulatório das Falsas Crenças. Aliás, aprendi muito com eles.
à medida que eles se incorporaram naquele filme. Mas esse último filme, são tudo com atores locais do nosso teatro isso é o encantamento. E o interessante é que todo mundo participou desse filme gratuitamente. Ninguém, né, não tivemos gasto nenhum com esse filme. Inclusive, quando eu fui registrar ele na Ancine, eles estranharam e não estavam aceitando porque tinha o quesito lá do custo do filme e não tinha custo do filme. Olha só, vê a capacidade que uma cidade tem, não verdade. é? Quando bem... Atores excepcionais. Quando ela é motivada, né? Quando ela é motivada, ela tem muita coisa para fazer. Que legal isso. E realmente esses 3 livros, eu tive a sorte já... o último eu não li, mas os outros 2 eu li com muito gosto. E principalmente o que mais me chamou a atenção foi justamente sobre o maniqueísmo. Realmente Pois é. É muito profundo, interessante, esclarecedor. Entende? E nós hoje, no Brasil, eu estou percebendo, na história política brasileira, nós estamos criando maniqueístas, né, de um lado ou do outro lado. Quer dizer, a verdade não aparece. Aparece a verdade de cada um. Eu acho isso dramático para o Brasil. Então, realmente, essa obra é muito esclarecedora. E esses livros também mostram justamente o tal do maniqueísmo, principalmente na primeira obra, que é a obra do rapaz, A Noite das Tartarugas, né, quando vai para os Estados Unidos, toda a negação do que é estranho. Bom mesmo é ser americano, né? Sim, então, é a negação do outro, né? A negação do Olha outro. só, como a literatura, ela transcende esse nosso passado sangrento, porque a gente sabe que esta é uma região que sangrou, né? Transcende também essa polarização política que é violenta aqui na nossa cidade, no nosso estado, como no resto do Brasil, mas transcende. Então a gente tem que agradecer a escritores como vocês dois, que nos brindam com tanta sensibilidade, com tanta riqueza. Muito obrigada, nós terminamos o nosso programa. Agradeço demais. Garanto para vocês que aprendi muito hoje com os dois. Muito obrigada. Podem se despedir rapidamente dos nossos espectadores. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né? E estou muito feliz com o resultado desse trabalho nas escolas por perceber a receptividade dos alunos, né? Eu que agradeço a oportunidade de poder participar do pensamento do nosso escritor e traduzi-lo da melhor forma possível para os alunos das nossas escolas. Que bom. E vocês, muito obrigado por terem ficado aí nos assistindo. Até a semana que vem.